Olá, boa noite. Estamos mais uma vez reunidos aqui. A paz do Senhor a todos vocês que tenham nos acompanhado no canal. Você que é novo, seja bem-vindo ao canal. Se você não está inscrito, inscreva-se. Clique aí no sininho para que você receba as notificações de novos vídeos, tá bom? Vamos estudar a palavra de Deus mais uma vez no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 9. Jonas, capítulo 4, versículo 9, que diz assim, deixa eu achar aqui o versículo. Jonas 4:9. Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. Eu vou ler mais uma vez. Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. Amém, queridos? Essa é uma passagem do livro de Jonas, o Antigo Testamento. É um livro curtinho, que tem poucos capítulos, e ali conta a história de um profeta que o Senhor chama esse profeta para ir levar uma palavra para a cidade de Nínive. Nínive era, ali morava um povo inimigo. Nós vamos ver que os ninivitas ali na região de onde anos mais tarde ali se tornou a Babilônia. Os ninivitas eram inimigos implacáveis, eles eram homens malignos, eles aterrorizavam todos os povos contra os quais eles lutavam, eles invadiam, e eles eram inimigos da nação de Israel. E Jonas, sendo um israelita, sendo um judeu, ele não gostava, eles eram inimigos, havia uma animosidade. Eu posso usar até com uma certa reserva a palavra ódio, ele odiava, e nós vamos ver isso nas ações de Jonas contra os ninivitas. Deus, ele chama Jonas para levar uma palavra de juízo, dizendo para eles que se eles não se arrependessem, Deus iria destruir toda aquela cidade, né? E iria derramar a ira dele sobre aquela cidade. E Jonas, ele já sai ali da região de onde ele morava, dizendo no seu coração que ele conhecia Deus e que Deus iria perdoá-los, que se eles se arrependessem, Deus iria perdoá-los. Deus, ele manda uma palavra de juízo através de Jonas, que era um profeta do Senhor, mas Jonas já sabia que ele ia falar aquilo e a probabilidade de Deus perdoar aquela nação era muito grande. Jonas conhecia o caráter perdoador do Senhor, o caráter misericordioso. O nosso Deus é um Deus que, quando nós nos arrependemos, ele muda a nossa situação, ele nos perdoa, ele nos lava, enfim, esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que nos enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz. É um Deus misericordioso, que está sempre disposto, está sempre inclinado a perdoar o pecado daquele que se arrepende. E aí, resumidamente, Jonas, ele decide não obedecer a Deus. Ele vai para um outro lugar, ele pega um barco para ir para uma outra direção, e aí se levanta uma tempestade naquele barco. Os homens dentro daquele barco não conseguem entender aquela tempestade repentina, era algo fora do normal. Eles sabiam que aquilo não era natural. Os navegantes daquela época conheciam bem as condições do tempo, e eles fazem uma série eles lançam sorte, conforme a Bíblia diz, e a sorte mostra que o problema ali é Jonas. E Jonas diz que Deus havia dado uma missão para ele de pregar para os ninivitas, e ele fugiu da presença de Deus. Então eles jogam Jonas no mar, um peixe grande engole Jonas. Jonas fica ali 3 dias como morto dentro daquele peixe, e no final, ali dentro do peixe, ele se arrepende, ele busca a Deus na sua desobediência, ele se arrepende. Ali a Bíblia narra toda a experiência que Jonas teve, o que ele fala, o que ele ora, e o peixe devolve a Jonas, vomita Jonas na praia, já próximo ali de Nínive. E Jonas vai para Nínive e Deus diz para ele pregar. Enfim, Jonas, na sua ira contra os ninivitas, na raiva que ele tinha contra aquele povo, ele falou, rasgou o verbo. Já que é para falar que vai vir a ira, ele falou com intensidade. Ele deve ter dito palavras tipo: é bom mesmo que Deus castigue todos vocês, que vocês morram, enfim. Mas a Bíblia diz que os ninivitas, eles se arrependeram. O rei declarou com que todos ali se arrependessem, até os animais eles envolveram na questão ali do jejum, de se vestirem de uma forma de arrependimento. E a Bíblia diz que Deus, vendo o arrependimento daquela nação, ele chega para Jonas e diz para Jonas que era para ele, que ele iria perdoar aquele povo, e o que Jonas
havia profetizado não ia acontecer mais. E Jonas fica revoltado. Ele fica muito revoltado, porque Jonas queria que aqueles homens, aquelas mulheres, aquela cidade toda fosse toda destruída. Eles eram inimigos implacáveis, eles eram pessoas malignas, terrivelmente malignas. É como se hoje pessoas que nos fazem mal, Deus pedisse para nós irmos lá e falar para ela que a mão do Senhor ia pesar sobre a vida delas. E aí a gente fica satisfeito, porque afinal de contas são pessoas que se levantaram contra nós, nos fizeram mal, e aí quando a gente vai lá falar, a pessoa se arrepende, busca Deus, e Deus fala, ó, eu vou salvar essa pessoa agora, ela se arrependeu, eu vou salvar, e aí a gente ficasse frustrado, com raiva, porque no fundo Jonas queria que aquelas pessoas morressem, que eles pagassem pelos crimes que eles cometeram, e é algo natural do ser humano não regenerado pelo Espírito Santo. Jonas, ele era um profeta de Deus, mas ele não vive na experiência dos santos do Novo Testamento, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que depois foram cheios com o Espírito Santo. Então havia algo ali no caráter de Jonas muito natural, muito carnal, que ele não era capaz de entender aqueles homens se arrependendo e a misericórdia de Deus. E aí esse versículo que nós lemos, exatamente no momento que Deus ele dá uma lição para Jonas. Jonas se afasta da cidade e a Bíblia diz que ele arma uma tenda ali a meia distância. Ele queria ver o que ia acontecer. Ele queria ver o fogo do céu cair sobre a cidade, os homens e as mulheres morrerem. E ali Deus fala para ele que não vai acontecer mais. E Jonas fica revoltado. E aí Deus faz crescer uma planta, que aqui diz uma boboreira, uma planta que se levanta ali no deserto e cobre a Jonas. Então ele de um dia para o outro ele experimentou o frescor daquela sombra que ele ficou debaixo dela ali, né? Aquela sombra foi algo que abençoou a vida de Jonas naquele momento. E no dia seguinte, a Bíblia diz que Deus ele enviou um verme para que destruísse aquela planta, para que ele comesse aquela planta. E aí, quando isso acontece, o sol bateu de novo sobre a cabeça de Jonas. A Bíblia diz que ele chegou até a perder os sentidos, ele desmaiou, e aí ele começa a amaldiçoar a vida dele, começa a reclamar, e a ira dele ali aflora. E aí chega nesse versículo que nós lemos, Deus falando para ele, fazes bem que assim tires por causa da boboreira. Deus está falando, você tem certeza que você vai ficar irado porque morreu uma plantinha, né? Uma planta que talvez não durou 24 horas, ela nasceu num dia, deu sombra e no dia seguinte morreu. Ele está falando, é por isso que você está assim. E ele disse, faço bem que me revolte até a morte. E Jonas está tão revoltado, ele está tão irado que ele fala, sim, eu faço bem sim, eu tenho que me revoltar até morrer, eu quero morrer. Né? E essa é a questão desse versículo, a ira que muitas vezes consome o nosso coração, a ira que muitas vezes faz com que nós venhamos perder a razão. Né? Nós vamos ver, por exemplo, a primeira vez que aparece a palavra ira na Bíblia, numa situação lá de Caim e Abel. Ele fala assim, ó, Gênesis capítulo 4, versículos 5 e 6. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? É interessante nós percebermos que Deus ali para Jonas, ele perguntou, ô Jonas, você está bravo aí, você está nervoso, você está irado por causa de uma planta que morreu? E Deus ali também, para Caim, ele faz uma pergunta. Caim ali ficou irado, ficou revoltado porque Deus não recebeu a oferta dele, e Deus pergunta assim, por que tiraste? Por que você está nervoso? E por que descaiu o teu semblante? Deus vai explicar, inclusive, para Caim, nesse versículo que nós lemos na sequência, ele fala, se você praticar as coisas corretas, fizer o que é certo, fizer aquilo que é o bem, eu vou aceitar a sua oferta. Né? Você não deveria ficar desse jeito. E para Jonas, nós vamos ver também que Deus, ele vai dar uma explicação para ele. Essa pergunta que ele fez, fazes bem assim que tires por causa da boboreira? Né? Deus está fazendo uma pergunta, e muitas vezes, queridos, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos entrar num lugar de ira injustificada, porque quando Deus intervém fazendo uma pergunta, ele está querendo dizer que aquilo é injustificado, que não tem sentido. Deus ele tem que fazer uma pergunta para nos trazer ao juízo, porque às vezes uma pergunta faz com que nós venhamos refletir. Lá no livro de Jó, no capítulo 5, a Bíblia diz que a ira destrói o louco se deixa destruir pela ira. A ira, muitas pessoas por um momento de ira, por um momento de raiva, por um rompante de nervoso,
cometeu coisas que ela talvez vai se arrepender o resto da vida dela. Quantas pessoas que às vezes por uma discussão no trânsito, ali no momento de ira, uma pessoa tira a vida da outra e destrói uma família inteira. Às vezes uma pessoa no momento de ira toma uma decisão equivocada, precipitada e enfim, acaba se colocando numa situação que vai ser muito difícil voltar atrás e resolver aquilo que, se talvez ela tivesse levado em consideração, pensado, respirado fundo, contado até 10. Eu sei que isso parece um lugar comum, parece clichê, mas muitas vezes nós temos que respirar fundo. Existe uma palavra que se chama engolir sapos, e isso é algo muito importante para a pessoa que quer fazer a vontade de Deus. Jesus foi um grande, vamos colocar assim, um grande engolidor de sapos. Ele era longânimo, não era qualquer coisa que tirava Jesus do sério, ele não se deixava levar por qualquer afronta, por qualquer provocação. Jesus, ele era muito controlado, e isso nós vamos ver no fruto do Espírito Santo, que fala da questão do domínio próprio, fala da temperança, da pessoa conseguir controlar suas emoções e não deixar que a ira o destrua. Paulo vai falar, irai-vos e não pequeis, ele vai falar isso para nós, que a ira ela pode até tomar lugar ali num primeiro momento, mas nós não podemos permitir que isso nos faça pecar. Então nós vamos ver que o fruto do Espírito é gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, e aí vem a temperança, a mansidão, a temperança, ser manso e ter o controle, ter o equilíbrio. A ira, ela pode até vir, tem coisas que nos deixam irado, as injustiças que há no mundo, elas trazem ira ao nosso coração, e Jesus falou, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos, Deus vai derramar justiça sobre a humanidade um dia. Então, às vezes, a questão de pessoas que fazem coisas erradas, a corrupção, quando nós vemos, nós ficamos irados, mas nós temos que decidir o que nós podemos ou não podemos fazer. A ira, ela não é um motivo, ela não é razão, ela não abre uma porta, ela não dá uma licença para nós cometermos o que nós quisermos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque os momentos de ira, eles são muito delicados, são momentos em que muitas vezes nós ficamos com a cabeça quente, nós perdemos a condição de pensarmos, de raciocinarmos, e muitas vezes por impulso nós tomamos decisões absurdas, e aquilo depois pode impactar o restante da nossa existência, pode impactar inclusive a nossa comunhão com Deus, enfim, o nosso testemunho. É algo terrível. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, diz assim, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. A Bíblia está dizendo para nós que o homem que consegue controlar a ira e demora para ficar nervoso, e demora e controla, não que ele não fique, mas que ele tarda em irar-se, ele segura, ele consegue manter o autocontrole, ele é melhor do que um homem poderoso. Poderoso é um homem que tem todo o poder nas mãos. Aquele que consegue controlar a ira, ele é melhor do que um homem poderoso. Ele continua, e o que controla o seu ânimo é melhor, pegando a mesma gramática e a mesma aplicação gramatical na frase inteira, melhor é o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Então a pessoa que consegue controlar o seu ânimo, a pessoa que consegue evitar de ficar irada, a Bíblia está dizendo para nós que é melhor do que aquele que domina uma cidade, é aquele que conquista uma cidade, um conquistador, um poderoso. É melhor ser uma pessoa mansa e que consiga controlar as emoções do que um poderoso ou um homem tão forte, tão capaz que consegue dominar uma cidade. O controlado, ele é melhor do que essas coisas. Nós temos que levar isso para a nossa vida. Na nossa vida cristã, nós temos que entender que depois do derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, o controlar a ira, a temperança, é um item obrigatório na vida daquele que crê, na vida do cristão. Nós vamos ver, por exemplo, que aqui o Senhor falou com Jonas de uma forma simples, fazendo uma pergunta. Deus consegue entender que Jonas ali está numa condição crítica, que ele não é uma pessoa revestida com o Espírito de Deus, ali ele tinha o dom de profecia, mas naquele momento nós vemos um total despreparo, da mesma forma quando nós vemos Eliseu ali, que ele é provocado por aqueles rapazes perseguem Eliseu, e Eliseu, de uma forma ou outra, ele faz ali uma imprecação, e vem as ursas e ataca os meninos. Nós vemos, às vezes,
vezes homens de Deus agindo ali no Antigo Testamento de formas totalmente fora daquele propósito que nós imaginávamos, né? Mas Deus, ele faz essa pergunta simples para Jonas, porque como eu falei no começo, a pergunta faz com que nós venhamos refletir, que é para poder responder para Deus, eu tenho que pensar naquilo que está acontecendo. Jonas ali, ele está extremamente revoltado, o coração dele está pesado, ele está com raiva. Jonas, ele era um homem crente, nós não podemos esquecer disso, ele era crente, um profeta de Deus, ele foi enviado pelo próprio Senhor, mas ele no primeiro momento, ele decidiu desobedecer, num segundo momento ele ficou com muita raiva, depois ele mostra toda a ira dele quando morre uma planta. Jonas era exagerado nas emoções, ele deu valor demais para algo, e muitas vezes nós, se nós não tomarmos cuidado, eu conheço pessoas, por exemplo, que são capazes de pular na frente de um trem por causa de um animalzinho de estimação, mas as pessoas, o ser humano, por ter falhas, por ser ruins, a pessoa acha bom mesmo que morra, que pague. Então é isso que não pode acontecer no coração do povo de Deus. Nós temos que entender, às vezes a pessoa se apega com uma planta, mas milhares de pessoas podem morrer. É isso que Deus fala para Jonas no final do livro. Ele fala assim: olha, se você foi capaz de se apegar a uma plantinha, imagina eu que nessa cidade tem milhares de pessoas, mulheres, crianças. Eu não vou eu não vou ter misericórdia delas. Nós vemos, por exemplo, Deus falando lá de Sodoma e Gomorra, quando o anjo vai avisar Abraão que vai destruir a cidade. Abraão fala: se tivesse 30, destruiria não. Se tivesse 20, não destruiria. Se tivesse 10, Deus é tão misericordioso que ele disse para Abraão: se tivesse 10 pessoas ali em Sodoma, ele não destruiria a cidade, né? Mas como não tinha ninguém, ele só poupa a Ló e sua família e destrói tudo. Deus é um Deus misericordioso. E ele está ensinando isso para Jonas. Ele fez crescer uma planta e fez a planta ser destruída para expor o que estava no coração de Jonas. Muitas vezes nós, como cristãos, nós valorizamos demais coisas, nós valorizamos demais coisas de menor valor, animais, nós valorizamos demais bens pessoais, mas o ser humano que Jesus morreu por eles na cruz, nós não conseguimos valorizar. Nós queremos mais que cada um pague pelos seus próprios erros. Nós esquecemos que no reino de Deus não existe pecado maior e pecado menor, e qualquer pecado é tão grave quanto o nosso, e o deles é similar. Não importa que a maldade aos olhos humanos parecem monstruosamente diferentes. É lógico que existem pessoas que são más, que têm intenções más, mas todos nós, a Bíblia diz que todos nós tivemos que ser perdoados. Jesus morreu por nós. E ali Jonas, ele está cego. Jonas olha para si e para os seus irmãos judeus, ele acha que eles são uma bênção. E ele olha para esse povo maligno, e esse povo maligno tem tudo que morrer no fogo. Só que eles se arrependeram diferentemente de muitos do povo de Deus que não se arrepende. E nós vamos ver no nosso meio pessoas que não se arrependem, pessoas que ouvem a palavra de Deus todo dia, ouvem pregação, conhecem a palavra, conhecem a Bíblia, e elas não mudam o coração. E às vezes pessoas de fora, pessoas que sim são malignas, pessoas que fizeram muito mal para as pessoas, elas têm um primeiro encontro com Cristo, elas abrem o coração, mudam o coração e Deus perdoa. E às vezes nós vemos aí religiosos aí que a vida não muda nunca, que o coração delas não muda, que eles nunca se convertem de verdade, cheio de raiva, cheio de bronca, de pessoas que ainda não conhecem a Deus e não conseguem entender que esse amor que o Espírito Santo produz no coração do crente que se converteu vai ser por onde Deus vai conseguir chamar essas pessoas. Nós vamos ver que Jonas, ele fugiu de Deus, quase morreu, mas quando ele se arrependeu, Deus perdoou, e ele não consegue enxergar isso, né? Nós vamos ver, ele continua irredutível, ele foi perdoado, ele desobedeceu uma ordem direta para Deus. Queridos, Deus dificilmente fala com alguém. Imagina Deus falando e eu falar: não vou fazer, eu vou fugir de Deus. Ele fez algo terrível e Deus perdoou, e ele não consegue entender que Deus agora ele quer perdoar uma nação que se arrependeu como ele foi ali, ele sabia, no fundo ele sabia que Deus era misericordioso e ia perdoar Nínive. Por isso que ele não quis ir para lá, né? Nós vemos também que Jonas ficou muito feliz com essa boboreira. Quando a plantinha cresceu, a Bíblia diz que ele comemorou, ele ficou muito feliz, né? Ele fica feliz com a vida de algo que é inanimado, né? Apesar de ter uma vida vegetal, é um ser inanimado, né? Não é um ser humano que é a imagem de Deus. A imagem de Deus foi corrompida pelo pecado, mas ainda é imagem de Deus. E Jesus morreu por cada uma dessas pessoas.
Por fim, nós vamos ver que a ira dele era tão grande que ele não conseguia visualizar a multidão de pessoas que estavam lá naquele lugar. Ele não conseguia imaginar quantas vidas seriam destruídas, quantas pessoas deixariam de existir. Imagina se Deus tivesse que nos punir, tirar nossa vida todas as vezes que nós pecamos, queridos. Nenhum de nós estaríamos aqui, né? Então eu queria terminar essa palavra com vocês hoje dizendo, lá Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26, que diz assim, ó: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Essa é uma passagem bíblica bem conhecida, muitas pessoas conhecem essa palavra, né? Na realidade aqui Paulo ele começa a falar aqui em Efésios uma sequência de pecados que nós devemos evitar. Inclusive na sequência ele fala, não deis lugar ao diabo. Mais para frente ele vai falando algumas coisas e ele termina dizendo para nós não entristecermos o Espírito Santo. E a ira, ela está nessa lista de coisas que o cristão tem que evitar. Ele fala, irai-vos, quer dizer, você pode até sentir a ira, mas não pequeis. Não deixe essa ira tomar o seu coração. Não deixe essa ira roubar o amor que você pode ter pelas pessoas, assim como Jonas. Ele não conseguiu amar os ninivitas, mas Deus amava. Deus ama ao pecador, assim como nós somos pecadores. Antes nós pecávamos e agora nós somos justificados do nosso pecado. É isso que nós muitas vezes não entendemos. Todas as pessoas que estão vivas, elas são em potencial filhas de Deus. Elas podem se tornar filhas de Deus. Se elas se arrependerem, se elas virem para Jesus, elas vão se tornar filho de Deus assim como nós nos tornamos também. E diferente de Jonas, nós temos que orar a Deus e mostrar, pedir para que o Senhor coloque dentro do nosso coração um amor que não é nosso. É um amor que vem do Espírito de Deus. Senhor, me ajuda a amar as pessoas assim como o Senhor ama. Essa tem que ser a nossa oração. É isso que eu quero para a minha vida e para a sua vida, queridos. Que o amor do Espírito Santo venha brotar no nosso coração. Muitas vezes o nosso coração está seco, longe da vontade do Senhor, porque as pessoas fazem coisas ruins, nós ficamos muitas vezes tristes, magoados, muitas coisas fazem de tudo para nos empurrar para longe do corpo de Cristo, mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós sejamos uma bênção nesse corpo, que nós sejamos um canal de bênção na vida das pessoas, e Ele quer nos usar, Ele quer transformar a nossa vida e quer abençoar a vida de outras pessoas, assim como Ele queria abençoar e perdoar Nínive, Ele quer fazer também nessa geração, e Ele só pode contar com aquele que foi revestido com o Espírito Santo, aquele que tem o amor de Deus, que é incondicional, independente do que as pessoas são e o que elas possam fazer. Deus, Ele conta comigo e com você para a honra e glória dele, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, querido? Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Peço aí que você nos ajude compartilhando, deixando aí seu comentário, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu já vou terminar por aqui, que acabei passando um pouquinho, né? Mas eu acho que não tem problema. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.